A paz do Senhor Jesus, amados, queridos irmãos, hoje desejo falar, compartilhar sobre um assunto não menos importante. Por isso eu quero fazer menção do que está escrito em Provérbios, no capítulo 18 e versículo 21. Diz assim, amados: a morte e a vida estão no poder da língua. Bem, queridos e amados irmãos, portanto, hoje o tema trata-se do poder, o poder existente nas palavras, poder existente na língua, poder da língua. A palavra do Senhor, amados, relata muito sobre as palavras, sobre a língua, sobre tudo que sai da nossa boca. Significa dizer, queridos, no texto que lemos, que a língua, a palavra, detém o poder da vida e detém o poder da morte, conforme nós compartilhamos na palavra de Deus. Este versículo de Provérbios é sensacional. Entretanto, ninguém fala de forma tão profunda quanto o apóstolo Tiago. Amados, Tiago, ele diz no capítulo 3 de sua carta que se um homem pode controlar sua língua, ele tem o caráter plenamente desenvolvido. Tiago diz que também pode controlar todo o seu ser. Tiago, capítulo 3. Significa também dizer, amados, que a língua é um pequeno membro do corpo. Entretanto, causa problemas incríveis, problemas tremendos. Notem bem, os relacionamentos, muitas vezes, queridos, terminam justamente por causa das coisas que são faladas, coisas que são ditas. Amados, significa então dizer que as pessoas podem perder muitos importantes negócios, empregos. Este problema é sério, queridos. As pessoas podem causar, através das palavras, através da língua, conflitos. As pessoas podem causar, através do que dizem, desentendimentos. E então, podem colocar-se em situações terrivelmente embaraçosas, terrivelmente constrangentes e desconfortáveis. Amados, prestem bem atenção que a Bíblia fala. Tudo isso pode ocorrer por causa desse pequeno órgão. Veja quanta destruição as palavras, este membro chamado língua, pode causar. Quanto estrago que poderia ser evitado através do ensinamento e da instrução da palavra de Deus. Todo mal pode ser evitado. Vejam bem, preste atenção. A língua
colocam-se em situações realmente embaraçosas. Amados, preste agora atenção a algo muito interessante. Nenhum homem, queridos, pode domar a língua. Nenhum homem pode dizer, eu tenho a direção da minha língua. Queridos, se é assim, precisamos da ajuda do Onipotente. Precisamos da ajuda de Deus. A palavra de Deus ainda faz menção ao rei Davi. O rei Davi orou para que o Senhor colocasse um guarda sobre a sua boca. Está escrito no Salmo 141, versículo 3. Davi também orou para que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos do Senhor. Salmo 19, versículo 14. Amados, Davi sabia que não podia controlar a sua língua. Davi tinha consciência disso. Ele tinha entendimento que sem a ajuda de Deus, ele nada poderia fazer com relação ao controle de sua língua. E com relação a mim, a você, a nós também não podemos. É exatamente por causa disso, desta verdade, desta realidade, que homens poderosos, pessoas poderosas, têm até subido na vida, têm até galgado lugares interessantíssimos e de repente despencam. E a causa, muitas vezes, é o mau uso das palavras. Muitas vezes, pode ser ao contrário. A palavra pode dar ascensão, pode promover. Mas temos visto a vida, a experiência humana tem provado que muitos têm até perdido a sua vida por não saber usar as palavras, por não saber usar a língua, por não ter o controle sobre as palavras de sua boca. Vejamos o que devemos fazer e qual deve ser o procedimento. O que se deve fazer? Anote no seu coração. Devemos evitar todas as palavras ásperas, todas as palavras inadequadas, todas as palavras que não constroem, que não edificam. Devemos evitar expressões duras e injustas, como está escrito em Isaías no capítulo 58. Queridos, o Senhor Jesus disse que devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, de Cristo, porque o Senhor é manso e humilde. O Senhor não é áspero, não é grosseiro. O Senhor não é duro. O Senhor não fere, nem pressiona ninguém. É o que encontramos em Mateus, no capítulo 11, versículo 29 e 30. Queridos, vejam bem, prestem atenção a isto que a palavra de Deus transmite para mim e para você. Uma língua amável, com o seu poder de cura, é árvore de vida, proporciona vida, mas o falar enganoso
esmaga o espírito. Queridos, é o que está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 4. O que podemos aprender ainda mais? Para evitar que a língua, que a palavra, possa nos destruir. Amados, até o tom da nossa voz é importante. O tom, da forma como falamos, pode contribuir muito. Por quê? Porque revela o estado do nosso coração. Nós transmitimos o que está dentro de nós. Se o nosso coração tem paz, então o tom da nossa voz pode transmitir a paz. Então o tom é importantíssimo ser observado. Significa dizer também, queridos, que podemos dizer palavras de cura ou poder dizer palavras que ferem. Podemos dizer palavras de vida ou podemos dizer palavras de morte. Podemos, amados, através das palavras edificar. Podemos construir ou podemos desanimar. Através das palavras, além de desanimar, poderemos também derrubar. Queridos, vejam bem o que a palavra de Deus diz para a nossa instrução. Palavras, queridos, são receptáculos do poder. Palavras contêm energia positiva ou negativa. Ou podemos chamar do reflexo do poder de Deus ou de outro poder. A decisão cabe a nós. Creio que devemos decidir receber reflexo do poder de Deus ou o próprio poder de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Palavras são sementes, amados. Sementes as quais semeamos. Sementes definitivamente trazem uma colheita. Semente é para isso. Colheitas para as nossas vidas. Amados, reflitam. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras, quer sejam para a vida ou para a morte. É o que está escrito em Provérbios, amados. Capítulo 18, versículo 21. Então, amados, queridos irmãos, uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer e pensar antes de falar. A Bíblia diz que não devemos ser ásperos, grosseiros com a nossa língua. Entretanto, quantas vezes dizemos coisas, queridos, e depois pensamos, depois é que vamos refletir. Eu gostaria de não ter dito aquilo, de não ter dito isso, ou de não ter dito aquilo outro. Essa é a realidade, queridos. É ou não é? Quantas vezes o crente, o cristão ou qualquer ser humano realmente vive esta realidade, esta verdade? Mas, queridos, então, às vezes, é tarde demais. Por quê? Porque as palavras já estão fazendo o seu trabalho. Às vezes há oportunidade para conserto, para desculpas, para se recompor, e às vezes não há mais tempo. A palavra de Deus está recomendando a mim e a você, a cada um de nós, que façamos
um estudo completo. Estudo de todos esses assuntos. A palavra de Deus está falando para mim e para você que devemos também nos dispor a orar com sinceridade, pedindo a ajuda do Senhor, a ajuda de Deus, para domar a nossa língua, para domar a minha e a sua língua. Se ela, na verdade, pode proporcionar as duas coisas, a vida ou a morte, pode construir ou pode destruir, você precisa, nós precisamos levar muito a sério isto que a Bíblia está dizendo. Isto que Tiago faz menção com tanta propriedade. Com certeza, se nós levarmos a sério e aplicar na nossa vida o que está escrito, vamos ser bem mais felizes. Deus se alegrará conosco. E com certeza, coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida, em vez de grandes desastres, por usar a palavra ou usar a língua inadequadamente. E isso não fere só as pessoas. É importante que saibamos que primeiramente ferimos o próprio Deus. A palavra de Deus nos alerta que o homem que não tem a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria do alto, ele passa a ser apenas um homem com uma natureza animal e diabólica. A palavra de Deus nos proporciona a sabedoria que precisamos para ser abençoados e para que este membro tão pequeno, em vez de se tornar maldição para nós ou para alguém, possa se tornar bênção, possa se tornar vida, semente que germina vida, cujo fruto pode ser grandes bênçãos para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Oremos agora. Eu quero fazer uma oração por você, em nome do Senhor Jesus. Deus glorioso e bendito, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença e envolvo aqueles que estão ouvindo esta oração na presença do Todo-Poderoso, porque acabo de compartilhar uma palavra poderosa, Senhor, a palavra de Tiago, que fala sobre o poder da palavra, o poder da língua, o que a língua pode proporcionar. Nós queremos, Senhor, agora orar, em nome de Jesus, nos ajude. Ajuda-nos, Senhor, ajuda qualquer um dos teus ouvintes, esses que estão ouvindo a tua palavra, que estão neste momento, ó Deus, prestando atenção ao que eu estou orando, ao que já anunciei e preguei. Que a tua palavra tenha penetrado em cada coração e que neste momento o teu Espírito Santo esteja ajudando, abençoando, para que as palavras de cada um de nós, de cada um crente, de cada um cristão, sim, Senhor, a língua, esse instrumento que deste a cada um dos teus servos, a cada um do ser humano. Os seres humanos têm este presente tão especial, que esta língua possa proporcionar, Senhor, ricas bênçãos. Ajuda, Senhor, ajuda cada um. Aquele que está com o coração agora aberto, receba o impacto do poder do teu Espírito, e o teu Espírito possa operar gloriosamente, derramando unção, ungindo, Senhor, a língua e as palavras de cada um. E assim, cada um possa, em vez de destruir, edificar, que os relacionamentos melhores, Senhor, bons relacionamento não só dentro de casa, com os familiares, mas com os amigos, onde estiver, no trabalho ou em qualquer outro lugar, a língua possa ser promovedora. Que teus filhos sejam promovidos através da língua, da palavra, e que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em cada um daqueles que está ouvindo esta oração e recebendo o poder da oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.